o que a gente tem? A gente tem uma quantidade absurda de desentendimentos e tretas, tá? E eu ainda coloquei, inadmissível ter salvo o Fernando depois de todo o show de horror que ele proporcionou com as mulheres, bizarro, tá? Pois bem, aí nós tivemos a Carol, que também ficou brava com o voto que ela recebeu, né? Michele Barros com problema de microfone, a Duda com o poder branco, que ela usou muito mal também, que ela poderia ter feito ali de maneira, né? Se bem que não tinha muito o que fazer, porque o Valério ia puxar a Duda. O principal ranço do Valério na casa é a Duda, então assim, o poder branco na mão dela não fez a menor diferença. Aliás, não fazia a menor diferença pra ninguém nessa roça, tendo o Valério sentado naquele banquinho ali, né? Então acabou sendo um poder inútil. Logo depois que terminou a formação da roça, aí os desentendimentos. A Carol começou a discutir feio com a Rayane e as duas seguiram com muita ironia, bate-boca pra dentro da sede, tá? Veta ela, porque ela te vetou junto com a Michele. Veta essa mulher. Aí a Rayane, olha como você é baixa. Aí a Carol, você é lixosa. Aí a Carol, vai embora. Quer limpar a imagem dela? Vai limpar a imagem na cadeia. E a Rayane, você vai ter que me aturar. Aí a Carol, eu vou aturar pelo prêmio. Você é digna de pena, lixosa, ridícula, quer comprar as pessoas, cheia de bomba, vai limpar sua ficha lá fora, sua ridícula, nojenta, baixa, rastejante. Aí a Rayane, aprendi com você. Aí ela falou, vai limpar tua ficha, você é uma cheia de escândalo, musa. A Carol gritando pra Rayane. Aí, gente, quando foi 00:19, um momento mais ápice da treta, que já era na casa, chegou neste ponto aqui. Vamos assistir juntos. Escândalo, musa! Você é cheia de escândalo! Você é cheia de escândalo, moça! Sua ficha tá negra como seu cabelo! Sua ficha tá negra seu cabelo! Igual as pessoas da fora, não, eu não te induzi, não fiz crime com você! Eu não fiz crime com você, mulher bomba! Mulher bomba! Eu não fiz crime com você! Mulher bomba! Quer limpar a ficha, mete o pé, mulher bomba! Ai, ó, cavalona! Vai, caixa, cavalona! Puro anabolizante! Puro oxodrolon! Vai, que esse grelo deve estar imenso! Esse grelo deve estar imenso! Na live ontem, eu e o Schwing, a gente assistiu esse momento ao vivo, tá? Eu tive crise de riso. Vou até postar esse trecho lá no meu Instagram, se você quiser me seguir, segue aí. Porque, cara, eu nunca pensei que eu viria uma participante chamar a outra falando que a outra tinha um grelo grande, como a Carol falou ali nesse momento, né? Então, assim, foi um conteúdo de altíssimo nível, como sempre, dentro dos reality shows da TV Record, certo? Depois que terminou a discussão entre elas, tá, gente? A Rayane foi chorar na casa da árvore, tá? E aí teve uma hora também da discussão que a própria Saori entrou no meio e falou assim, você tem vídeo batendo no ex, né? Aí a Carol, Graciane dá de 10-0 em você, barata de esgoto. Aí a Rayane, eu amo ela, quem errou foi ela. E a Carol, ela errou? Sua língua é muito grande. E a Rayane, eu não tomei lugar de ninguém. Ou seja, ela chega na vida do Belo depois que a Graciane já tinha saído. E aí depois, gente, ela vai pra casa da árvore, a Rayane, e ela chora, ela tá sozinha na casa da árvore, falando que tava com saudade do filho, enfim, foi um momento de bastante emoção ali para a Rayane, tá bom? Enquanto isso, dentro da casa, as coisas continuavam, e por lá, Guilherme diz que o Wallace foi o responsável por deixar a Renata na roça. E o Wallace diz, você disse que ela tá na roça por minha causa, e isso é errado. E o Fabiano, estou citando nomes. Depois que salvei Ioná, várias pessoas do grupo dela não a salvaram. Se eu fosse do grupo dela, eu era a prioridade. Eu não estou nem aqui nem lá. Tem pessoas que eu gosto lá e aqui. A palavra foi bem certa e você está presente. Que até concordou agora, disse ali o Ghibouri. Aliás, o Wallace se defendendo pro Ghibouri. Aliás, cara, a gente precisa falar, né? Que vergonha o voto desse rapaz, né? Que vergonha, o cara usou 1 minuto pra falar um monte de abobrinha, mas no final falar assim, eu não sei quem que eu vou votar ainda, Galisteu. Aí a Galisteu, pô, não é possível, né? A Galisteu ainda foi clara, larguem um sabonete. Parece que tem gente que entra aqui e sai aqui, a pessoa não entende. Bom, aí, gente, o Chay e o Matheus também discutiram no quarto e falou que um pegou carona na Carol, tá? Aí o Chay, você é tão ruim como infiltrado que eu te descobri em 5 minutos. Aí o Matheus, o público gostou e me deixou aqui. E o Chay, voltou pela Carol, não por você. Pegou carona. Aí o Matheus, exatamente, 90% dela e 2% pra mim. Vem pra prova comigo.
E o Chaya, vai pra Zorra. Bom, então, aquela coisa de ficar chamando um pro outro pra prova, né? Achando que isso é o que o público quer ver, continua nessa fazenda. A Rayane também promete o pior se ela voltar dessa roça, tá? E ela disse, reza pra eu não voltar. Carol, Saori e Dudu. Reza, disse ela. E sabe o que eu quero? Eu vou falar a minha opinião. Que ela volte fazendeira. Só pelo caos, minha senhora. Se você também quer Rayane fazendeira, bota coração amarelo aqui nos comentários, que eu vou ver seu coração amarelo. Coloca aqui embaixo, tá? Ray fazendeira, pelo entretenimento. Não é o Dudu que é fã do entretenimento? Então vamos pro caos. Bom, por falar em caos, olha o trio aí. O trio que a Ray falou que vai com tudo pra cima. Carol, Dudu e Saori, tá? Eles estavam conversando ali e o Dudu falou pra Carol, tu tem que desestabilizar esse povo antes da prova. Aqui é estratégia. E a Rayane até reclama da Carol por ter recomendado que Renata não vetasse Duda, tá? Seu time nem confia em você. Gente entrando na cabeça e a menina chorando, sem empatia nenhuma por ninguém. Que nojo desse ser humano. Agora entendo o que o Mesquitinha falou. Desse grupo eu não quero ser. E a Rayane, amigas, preciso de vocês. Quero continuar aqui porque só tá começando esse jogo. Elas querem que eu desista, mas eu não vou desistir. E eu admiro muito a coragem da Ray e essa força de vontade. Mesmo estando errada, certa, não importa, ela tá pro jogo, ela tá pro game. Quero Ray fazendeira. Eu, Dieguinho. Não sei se você concorda. Bom, a Gabi também se revoltou contra o Fernando ali também durante a madrugada, tá? E ela fala, e ele falando que me expulsaram de outro reality, isso nunca aconteceu. Eu saí por conta própria, o que é muito diferente, disse ali a usurpadora. A Rayane e o Fernando depois também choraram durante a madrugada. Sim, senhoras e senhores. A Piola relatou que Carol falou o tempo todo do seu passado e falou, eu sou só isso? Eu sou só baseada nisso? Eu não posso errar? Aí o Fernando, eu sou um ser humano em construção, sou uma criança que com 6 anos cuidei da minha irmã para minha mãe poder trabalhar. Isso me moldou como tudo que te moldou. Aí uma pessoa que não aceita um pedido de desculpa volta a espizinhar em cima de uma pauta fraca. Gente, o Fernando é um mimado, né? Pra mim foi essa a sensação que eu tive. Porque assim, o cara ontem fala assim, eu respeito as mulheres gritando com elas. Que sentido tem? Fernando disse que precisa descobrir o que Gabi Spanik fez para ser expulsa do reality show, né? E, enfim, para tentar usar contra ela também, porque esse cara é baixo, né, gente? O Fernando é uma das pessoas mais baixas dessa temporada. Pois bem, aí a Maria teve uma crise de choro por causa do Fernando também, tá? E disse o seguinte, aí foi lá na área de fora, tá? Ó, foi aqui fora. Ele nem tava lá perto, todo mundo consolando ela. Ele gritou aquela hora, tem várias coisas que me ativam vários gatilhos. Eu voltei com medo porque eu já sabia. Eu votei com medo porque eu já sabia. Então a Maria ficou com medo do Fernando porque ela vota nele, mas depois ele cresce pra cima dela também. Que é justamente o nível nojento do Fernando, tá? Ele cresce pra cima das mulheres. Ele não tem coragem de crescer pra cima de homem. Pra homem ele fica pianinho. Mas pra mulher ele tá pronto pra gritar. Ele tá pronto pra ir com tudo pra cima. Covarde. Da pior espécie, na minha opinião, tá? Bom, o Dudu também disse que o Fernando se saiu bem ali na argumentação durante a formação da roça. Dudu que gosta do Fernando, tá? Aqui tem um outro problema também e eu volto a dizer por quê. Dudu também tem problema com mulheres. Então Dudu e Fernando compartilham do mesmo sentimento. E se você é mulher e fica batendo palma pra isso aí, tem alguma coisa errada, tá? Se respeite. Aí o Dudu vira e fala, o Fernando vira e fala, o que você achou dos meus argumentos hoje? Aí o Dudu, contra a Maria tu reinou ali? Aí o Fernando, porque a Maria é uma pessoa que o Dudu não gosta, tá? E é justamente aonde o Fernando errou. Mas, porque ele tinha que falar assim, pô Maria, desculpa ter te gerado gatilhos, não era a minha intenção. Se ele realmente gostasse de mulheres, se ele realmente respeitasse as mulheres, era isso que ele tinha que ter feito. Mas não, ele gritou com a Maria também. Ele também aumentou o tom de voz pra Maria. Aí o Dudu, contra a Maria você reinou? Aí o Fernando, e das outras não? Aí o Dudu, com a Gabi também. Na Tamires, tu só esqueceu de um detalhe. Quando ela falou que você não pediu perdão, você deveria ter falado. Você não deixou, eu te procurei 3 vezes. E o Fernando, eu falei e ela falou, mas eu não quis. Mostrou mais ainda pro Brasil quem ela é, tá vendo? O Fernando quer sair por cima sempre. É nojento, é o pior tipo de gente em reality show, é o que o Fernando tá se apresentando ser, né? Bom, e o Dudu também avaliou depois que essa roça foi a roça da traição, tá?
mas isso calou a boca de quem fala da Thamires. Engraçado que Thamires foi traída com eles, agora virou a traição da traição. Agora o Matheus reinou também. Ele falou, quem é você para reinar em mim? Você estava num grupo e foi pro outro. Mostrou quem ele é. Então assim, o Dudu elogia quando ele gosta da pessoa. Quando ele tem uma coisa contra, ele não elogia não. Mas a Maria foi muito bem ontem, tá? Preciso discordar do Dudu e quero saber se você também acha que a Maria foi bem ontem. Que a Maria foi muito bem, representou várias mulheres. Bom, a Saori também falou o seguinte, que a Michelle mostrou a face dela sobre a Gabi, né? E o Dudu falou, ficou perdidinha. Ela ficou perdidinha na hora de você, Gabi. Que você falou da xenofobia. Aí, Ana, ela não soube argumentar. E a Saori, o Fernando, a Rayane vão se descontrolando. Eles vão inflando. Aí o Dudu, ele tremia. Quando a Maria voltou nele, ele tremia. E o Toninho e o Fernando, gente, também falaram sobre a Maria. Falar no ao vivo é melhor. Vá tomar no Uki. Aí o Fernando, vai tomar no Uki. E se me chamar pra conversar, eu vou falar. Você pode chamar a Michelle e a Martina pra depois não falar que eu te desrespeitei. Despertei gatilhos nessa conversa? Não dá, irmão, disse o Fernando. Cara, que nojo desse cara, mano. Que nojo desse Fernando. Como é que o cara não consegue admitir um ponto que ele tá errado? Tá 200% errado. Nojento, asqueroso. É isso que esse Fernando é. Chora pouco, chora mais que tá pouco, tá? Choro desse tipo de gente aqui não me causa nenhum tipo de sentimento de dó, de pena, entendeu? Eu tenho nojo. Ele disse que tem medo da Gabi Spani, querendo inverter a situação e falou, parece que quer matar a gente. Da forma que ela tá olhando pra gente, é como se ela quisesse matar a gente, ainda faz uma acusação grave. E a Martina, é desprezo. Aí o Fernando, medo que eu tenho de andar com ela dentro da casa. Gente, e é justamente o contrário, quem tem medo ali das pessoas, quem tá com medo ali são as mulheres, é a Maria, é a Gabi Spani, desse canalha. E aí ele fala, eu não fico encarando mulher nenhuma aqui dentro, é olhar de ódio mortal, vai ser meu próximo argumento. Medo que eu tenho de andar na casa com um olhar agressivo. E a Martina, sempre senti um olhar mais julgativo, com um sorriso amarelo. De 4 dias pra cá é desprezo e eu não sei o que eu fiz. A Rayane também chorou mais ali durante a madrugada ao falar da Carol, que trocou detalhes da sua vida pessoal com ela nos últimos dias e acabou se arrependendo também, achava que agora acha que isso vai voltar contra ela. E a Rayane falou, ela é muito ruim, ela tava contando da vida particular dela ali embaixo, abrindo dela sobre o marido dela, do ex dela, que não gosta dela, e agora fica me xingando falando das pessoas que nem estão aqui dentro. Rayane também falou mais, o Will tava na conversa, né? E o Will fala assim, é difícil a pessoa ficar gritando aqui, mas tem que ter sangue frio, tem que ter sangue frio. E a Rayane, não consigo, cara, fica chegando perto de mim com bafo, vai escovar o dente, caramba, fica cuspindo na minha cara. E depois também a Renata disse que não esperava que o Alan salvasse Ioná, que segundo ela, acusou ele de um crime também ali durante a madrugada nos desabafos. Esse foi o resumo completo. Você gostou, minha senhora? Eu quero muito a sua opinião sobre tudo que eu te pedi aqui nesses comentários durante o nosso resumo. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente vai comentar, inclusive, na live das 3 daqui a pouquinho, tá? Aprofundando essa discussão e atualizando também o que aconteceu agora pela manhã. Que baixaria, né? O meu maior ranço tá no Fernando.